E aí pessoal, estamos aqui para falar justamente da rescisão de contrato da Globo com o Campeonato Carioca. A Globo decidiu que não vai transmitir essa última rodada da Taça Rio e também o restante do Campeonato Carioca dessa temporada de 2020 nessa briga dela com o Flamengo por conta da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro em compensação aí num acordo com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para beneficiar o Flamengo que não tinha acordo com a Globo, para ele fazer as suas próprias transmissões. Foi o que ele fez ontem na partida contra o Boa Vista e a partir daí a Globo tomou essa decisão de romper o contrato, já que ela tinha exclusividade de transmitir as partidas das equipes que com ela tinham um contrato. Entre essas equipes, o Boa Vista, adversário ontem da equipe do Flamengo. Pois bem, para quem isso vai causar prejuízos e para quem isso vai trazer benefícios? Num primeiro momento, a gente pode ver que os jogos de hoje vão trazer, claro, bastantes ou muitos prejuízos para as equipes pequenas, porque, por exemplo, o Volta Redonda, que enfrenta o Resende hoje, vai ter uma grande dificuldade de transmitir a sua partida. O Botafogo, o Vasco, perdão, e o Fluminense, que vão jogar hoje também, terão seus problemas, uma vez que vão ter que correr contra o tempo para fazer as suas transmissões a partir dos seus próprios canais de vídeo. E depois para a semifinal da própria Taça Rio, a final da Taça Rio e as semifinais, finais do Campeonato Carioca, também trarão algum tipo de dificuldade para esses times, porque antes eles se preocupavam em receber o dinheiro, mas não se preocupavam com fazer a transmissão. Agora eles vão ter que desembolsar também alguma grana para fazer esse tipo de transmissão. Afinal, ontem o Flamengo mostrou como se faz uma transmissão de primeiro nível e claro que ele teve que desembolsar uma grana para conseguir fazer esse tipo de transmissão. O que pode representar esse rompimento de contrato com o Campeonato Carioca? É o fim dos estaduais? Acho que ainda não. Acho que pode ser uma intenção da Globo, uma carta de intenções a todos os outros estaduais de que a Globo está repensando nisso. A Globo já dava alguns sinais de que estava repensando nos campeonatos estaduais a partir do momento que adiava o início das suas transmissões às quartas-feiras de campeonato estadual só para fevereiro. Então ela já estava repensando se valia a pena os estaduais. E assim deve continuar, deve se prolongar isso para os próximos anos. Talvez o melhor caminho seja diminuir, encurtar os estaduais até extingui-los ou não extingui-los, mas pelo menos a CBF tomar alguma atitude, se pôr à frente de tudo isso e criar mais divisões de campeonato brasileiro. Que sejam os estaduais, sem contar com os grandes, eliminados os grandes das competições estaduais, mas que os estaduais valham como a divisão E, F, G, H dos campeonatos brasileiros. Então, o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D, mas que a gente acrescente E, F, G, H, até a letra que for necessária com os campeonatos estaduais, para que os times pequenos não percam essa oportunidade, mas que eles tenham um calendário anual. Isso seria bastante importante para os clubes pequenos. Além disso, é importante entender que os estaduais eles têm uma certa importância como pré-temporada, mas não como um pedaço da temporada. Então talvez valha a pena, pelo menos para os clubes grandes, em acordo com as suas federações locais, fazerem ou repensarem a partir desse momento e da postura da Globo, repensar o tamanho dos estaduais, principalmente para o ano que vem, em que a gente vai ter muita dificuldade por conta do calendário bem apertado, já que o calendário de 2020 deve se estender até 2021. Não sei qual será o tamanho para o campeonato estadual do ano que vem, se haverá campeonato estadual no ano que vem, porque o calendário de 2020 deve ir até fevereiro, quem sabe, de 2021. Bem, e os pequenos? O que vão fazer os pequenos? Essa é a alternativa que eu estava construindo anteriormente. Talvez criar novas divisões de campeonato brasileiro para que eles tenham vida e calendário o ano todo, que é algo que falta hoje, porque alguns acabou o campeonato estadual, acabou a vida desses times pequenos. Outros não, que conseguem vaga em campeonato brasileiro da Série D ou já começam a pensar na Copa do Brasil do ano seguinte. Voltando um pouco à MP editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é a chamada MP do Flamengo, que é a MP dos direitos de transmissão, a Globo conseguiu uma liminar dando vitória a ela, que a Lei Pelé que vale,
Bem, isso ainda vai dar muita confusão, porque de momento a gente sabe que tem 8 times que têm contrato com o esporte interativo. O esporte interativo poderia transmitir poucas partidas no ano de 2020, mas com essa nova MP ele poderia passar a transmitir 152 partidas, muito mais do que o número anterior de 56. Então, com esse novo número, o esporte interativo, que já não tinha mais interesse em fazer as transmissões, estava vendo uma maneira de rescindir o contrato. Os clubes que têm contrato com o esporte interativo, e são 8, entre eles Palmeiras, Santos, o Internacional de Porto Alegre, Atlético Paranaense, Coritiba, o Bahia, o Ceará e o Fortaleza, eles poderiam entrar em algum tipo de acordo, mas não mais com aquela necessidade dos 8 entrarem em acordo com uma única emissora. Eles poderiam vender os seus próprios jogos, cada um teria direito sobre 19 partidas. Então é uma coisa bastante importante para os clubes. Então a gente teria que ver qual seria o próximo passo. Claro que vender para uma única emissora, todos venderem para uma única emissora, seria mais interessante. Ou que a MP tivesse não obrigado a que os clubes tivessem o direito a vender o seu mando de campo. Eu tenho meu mando de campo, eu tenho direito sobre os direitos de transmissão. Eu acho que o ideal seria que a MP tivesse obrigado que os clubes fizessem um acordo conjunto. Aí sim, que se criasse uma liga, seria um passo para frente. A gente deu um passo para uma briga, não um passo para frente para um acordo. Então esse foi um problema criado por essa MP. Ainda haverá muita discussão, inclusive para esse ano, porque não se sabe ainda se o esporte interativo vai conseguir fazer as transmissões, porque ele estava em processo de rescisão de contrato com os clubes, porque não tinha mais interesse, porque não tinha dinheiro talvez para pagar, os clubes estavam brigando, então a gente ainda não sabe qual será o fim dessa história. Quem sairá vencedor dessa briga? Porque para o campeonato estadual beneficiaria o Flamengo, mas para o Campeonato Brasileiro, afinal de contas, prejudicaria a Globo de uma maneira bastante grande. Tanto para o estadual quanto para o brasileiro, prejudica a Globo. É mais uma MP para cutucar a Globo do que para beneficiar efetivamente o futebol. Então a gente tem que saber até que ponto isso não é um jogo político do que um jogo para dar mais dinheiro ou mais visibilidade para o futebol brasileiro. Valeu, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Lembra de deixar o like aí no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!